Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero fazer mais uma resolução. Eu estou disponibilizando para vocês algumas listas de questões relacionadas aqui para o concurso do Banco do Brasil, que ocorrerá agora no final de abril. Nós já trabalhamos o primeiro tópico, que fala basicamente sobre números inteiros, números racionais e números reais. Bom, esse tópico ele é muito importante, porque aqui significa que você já sabe trabalhar com números naturais, números inteiros, né, que são os positivos e os negativos, e os números reais. Aí engloba não só os naturais, os inteiros, os números fracionários, os números decimais, inclusive as dízimas periódicas, e também os números irracionais, como raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, enfim, todos esses números. E lógico, não é só saber quais são esses números, você tem que saber fazer todas as operações com esses números. Por exemplo, você tem que saber adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer uma potência e raiz quadrada de todos esses números. Se você travar nesse tópico, significa que você não vai ter um bom desempenho nos demais tópicos. Por exemplo, hoje nós vamos falar um pouco sobre razão e proporção, que é o terceiro tópico. Basicamente, nós vamos trabalhar com porcentagem, com razão, que é basicamente uma fração entre dois números. Você vai ter a opção de trabalhar com números decimais ou então com números fracionários. Então, veja que o primeiro tópico, ele é muito importante. Nós falamos também do segundo tópico, que é sobre sistema legal de medidas. Realizamos uma ou duas resoluções por aqui, inclusive todas essas listas estão sendo disponibilizadas na nuvem gratuitamente para você entrar lá e seguir. E eu estou resolvendo algumas dessas questões aqui para você, certo? E hoje, lógico, eu vou começar a trabalhar o terceiro tópico que fala sobre razão e proporções. Lógico, o terceiro tópico não é só isso, tá? O terceiro tópico basicamente é razões, proporções, divisão proporcional, regra de três simples e composta e porcentagem, que é a parte mais importante. Aqui nós vamos trabalhar basicamente com razão, proporção e porcentagens. Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar essa resolução. Muito bem. Então, como eu disse agora há pouco, nós já trabalhamos aqui o primeiro tópico, o segundo tópico e vamos trabalhar o terceiro tópico, mas apenas a parte de razões e proporções e a parte final aqui de porcentagens. Ainda tem muita coisa para ver aqui: divisão proporcional, a regra de três simples e composta. Vamos lá? Eu já disponibilizei essa lista de questões, né? Basicamente só questões da SESGRAN Rio. E aqui, por coincidência, nós temos uma questão do Banco do Brasil que foi aplicada no último concurso em 2021. Vamos fazer a leitura. Uma profissional liberal comprou 2 apartamentos com o objetivo de vendê-los. Na venda do primeiro deles, obteve um lucro de 36% sobre o preço de compra. Certo, aí você fica preocupado, e eu também fico, lógico, inicialmente, porque nós não temos aqui explícito o preço de compra. Mas vamos lá, vamos continuar a leitura. E, na do segundo, ou seja, no lucro, ele obteve aqui 12% de lucro, também sobre o preço de compra. Não foi mencionado aqui que o preço de compra do primeiro e do segundo são iguais, certo? Vamos lá. Ela recebeu por essas duas vendas uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas na compra dos 2 apartamentos. Muito bom. Então, nessas condições, sendo P a quantia paga pelo primeiro apartamento e S a quantia paga pelo segundo, a razão entre P e S é igual a. E aqui nós temos algumas razões ou algumas frações. Então, nós já temos aqui algumas referências. O P é a quantia paga pelo primeiro apartamento. Então, vamos lá, vamos colocar assim, ó. Vou colocar aqui, primeiro apartamento, chamar de P. E o segundo apartamento, vamos chamar de S. Certo. Muito bem. Então, o preço de compra do primeiro P e o preço de compra do segundo S.
Agora, foi mencionado aqui em cima que na venda do primeiro deles obteve um lucro de 36%. Então, vou colocar aqui, ó, lucro primeiro é igual a 36%. Agora, o lucro é 36% sobre o preço de compra. O preço de compra é P, então é 36% de P. O que é 36% de P? Eu posso dizer que 36% é 36 centésimos, né? Ou posso falar também que é 0,36. É a mesma coisa. Vezes, porque o D representa multiplicação, vezes o meu P. Agora, eu posso trabalhar com fração? Posso. Eu posso trabalhar com números decimais? Posso também. Eu acredito que essa é a melhor proposta aqui. Então, 36 centésimos é 0,36. Ou a leitura disso aqui é simplesmente 36 centésimos vezes P. 0,36 vezes P é 0,36P. Então, esse foi o lucro do primeiro apartamento. Vamos lá? Foi mencionado aqui também que do segundo, um lucro de 12%. Então, na venda do segundo, ela obteve um lucro de 12%. Então, vamos lá, ó. Lucro do segundo. O que nós temos aqui? 12% do preço de compra. E o lucro ele é em cima de uma referência. A referência é o preço de compra. Então, 12% de S. Eu vou adiantar o serviço aqui, ó. Eu vou colocar aqui 12 centésimos. É 12 sobre 100 vezes, porque o D na matemática representa multiplicação, vezes S. Como eu estou trabalhando aqui com número decimal, então vamos manter. 12 centésimos é 0,12 vezes S. E 0,12 vezes S é 0,12 S. Muito bem. Então, eu já sei quanto que foi o lucro aqui. 0,36 no primeiro e 0,12 no segundo. Agora, pensa comigo. Isso aqui foi o lucro. Agora, o que eu vendi? Qual foi o preço de venda? Eu comprei por P, mas o meu lucro foi de 0,36P. Só que eu vendi por um outro valor. Concorda? Olha só o que eu vou criar aqui. É um retângulo para a gente entender melhor essa situação. Vou colocar aqui um retângulo. E vou colocar aqui outro retângulo. Bem? Olha só que interessante. Essa parte aqui, ó, representa o 100%. Isso aqui foi o preço de compra. Vamos supor aqui do primeiro apartamento. Isso aqui é o P. Agora, se eu obtive um lucro de 36% no primeiro apartamento, então esse foi o preço de compra e esse foi o preço de venda, que foi o 100%, né, do preço de compra mais 36%, certo? Isso aqui foi o meu lucro. Então, pensa comigo. Então, se eu comprei ele por P e vendi ele com um lucro de 36%, eu posso falar o seguinte: eu posso mencionar aqui que o preço de venda do primeiro foi P, que foi o 100%, mais 0,36P. Isso vai dar 1,36P. Posso fazer a mesma coisa com o segundo. Preço de venda do segundo apartamento. Ele foi adquirido por S. O lucro foi de 12%, 0,12. P não, perdão. S. Então, o preço de venda foi 1,12 S. Certo? Mas por que eu fiz isso aqui? Eu descobri o lucro e agora eu estou descobrindo quanto que foi o preço de venda. Por que eu tenho que montar essa estrutura? Porque aqui está falando o seguinte, ó.
ela recebeu por essas duas vendas uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas na compra dos dois apartamentos. Então, o que foi recebido agora é 27% maior do que ela pagou anteriormente. Então, eu tenho que montar uma equação em cima disso. Olha só como que nós vamos fazer. O que foi recebido agora, ó, o que foi recebido agora? No primeiro apartamento, 1,36p mais 1,12s. Então, o que foi recebido é igual a 27% maior do que foi recebido na compra. Então, se foi 27% maior do que a soma das quantias pagas na compra, então nós vamos fazer isso aqui, ó. O que foi vendido é igual ao valor comprado mais, assim, ó, mais 27% de P mais S. Então, olha só a estrutura dessa equação. O dinheiro que foi obtido aqui na venda, da soma dos dois, é igual ao que eu comprei, P mais S, mais 27% maior do que a soma dos dois. Então, vai ser a soma dos dois mais 27%. Isso é uma equação que nós temos apenas letras, mas fica tranquilo porque nós estamos em busca aqui de uma razão final entre P e S. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho que realizar essa multiplicação aqui, ó. Transformar esse D em multiplicação e multiplicar 27% vezes P e 27% vezes S. Então, olha só, 1,36P adicionado a 1,12S é igual ao P mais o S mais esse 27% eu vou falar que é 0,27 vezes P mais S. Agora, o que eu posso fazer? Eu já posso passar esses dois termos aqui subtraindo para esse lado, justamente para facilitar aqui a minha vida. Então, eu posso dizer que isso aqui é 1,36P mais 1,12S menos, porque o P está somando, ele vai subtraindo, esse S está somando, vai subtraindo, e vai ser igual a 0,27 vezes P é 0,27 P. 0,27 vezes S é 0,27 S. Vamos lá. Eu tenho semelhantes aqui. Perceba, esse cara aqui é semelhante com esse. Porque eles possuem a mesma parte literal P. Então, aqui é menos 1. Então, eu tenho 1,36P menos 1P. Isso vai dar 0,36P. Aqui é a mesma coisa, ó, 1,12S menos 1S. Isso vai dar mais 0,12S. Isso tem que ser igual a 0,27P adicionado a 0,27S. Certo? Eu quero a razão entre os dois. Então, eu posso colocar o P de um lado. Vamos pegar esse 0,27P e levar para o lado esquerdo. E esse 0,12S levar para o lado direito. Então, vai ficar da seguinte forma. 0,36P. Esse 0,27P ele passa subtraindo, porque ele está somando. E esse 0,12S passa para o lado direito. Esse mantém 0,27S. Esse passa subtraindo 0,12S. Quanto que dá essa subtração? Vamos lá, 0,36 menos 0,27. Isso vai dar, deixa eu fazer essa conta aqui, eu acho que vai dar 0,09, 0,36, 0,27. Aqui não dá para subtrair, pede emprestado, fica 2, fica 16. Aqui vai ficar 9, aqui 2 menos 2, 0, 0.
Então, vai dar 0,09P. Desse lado, eu tenho 0,27 menos 0,12. Então, 7 menos 2, 5. 2 menos 1 é 1, vírgula embaixo de vírgula e 0. Então, aqui eu vou ter 0,15S. Muito bem, nós tomamos a decisão lá em cima de trabalhar com números decimais. Agora, nós podemos fazer o contrário. Por quê? Porque nós temos números decimais aqui e nós queremos a razão entre P e S. Não é isso? É isso que ele está pedindo aqui, ó. Vamos lá. Ele quer a razão entre P e S. Então, qual que é a proposta? Já que eu tenho aqui dois números com duas casas decimais, então nós podemos multiplicar desse lado por 100, já que é uma equação, e multiplicar desse lado 100 também. Então, 0,09 vezes 100 vai dar 9. P. 0,15S vezes 100 vai dar 15S. Então, eu vou passar esse S dividindo, porque eu quero a razão entre P e S. E vou passar esse 9 dividindo o 15. Então, vai ficar 15 sobre 9. Aqui nós podemos simplificar por 3, em cima e embaixo. Então, nós temos 15 por 3 é 5 e 9 por 3 é 3. Então, aqui nós chegamos no resultado da razão entre P e S, que é igual a 5 está para 3, ou simplesmente 5/3. Vamos lá? E nós vamos marcar, com certeza, a alternativa B como resposta correta. Obrigado e até a próxima.